Temos que estar conversando aqui, está todo mundo esperando para a gente ter uma boa entrevista com a participação, né, do pessoal que vai estar aqui conosco e nada mais, nada menos. Estamos aqui hoje com o César Damiani, que é candidato a deputado estadual, né, e do Partido Novo, sob o número 30789, e Pâmelis Barros, candidata a deputada federal sob o número, ela também é do Novo, 3099. Então aí já estabelecido, já é a primeira vez que nós estamos fazendo, é a primeira dupla que a gente traz, e até a véspera da eleição nós vamos trazer todos aqui da região, mas a primeira está estreando conosco aqui é o César e a Pâmelis, os dois do Partido Novo. E a gente dá um bom dia, né, dando boas-vindas aí, primeiramente, e vamos começar pelas damas, né? Começar pela Pâmelis, que é candidata a deputada federal. Bom dia, seja bem-vindo aos estúdios da Rádio Litoral. Muito bom dia a todos que nos ouvem. Cumprimento aqui o meu colega de líder, o César Damiani, Ian Tancredo. Enfim, muito bom dia, que seja um sábado abençoado para todos nós. E já começa essa entrevista pedindo para quem está nos ouvindo me acompanhar pelas redes sociais. Enquanto nos escuta, vai conhecendo também o meu trabalho, @pamelis.adv. Repete que aí o pessoal pega bem. Ian, vamos fazer o seguinte, vamos colocar os dois endereços no GC, porque o pessoal que está nos assistindo, depois eles pegam e vão curtindo, acompanhando ali, né? Então, por favor, pode repetir? @pamelis.adv. .adv, então. Isso. E nada mais, nada menos que César Damiani, hoje aqui conosco também, candidato a deputado estadual, como falei, do Partido Novo. Né? Seja bem-vindo aos estúdios da Rádio Litoral, César. Bom dia, Tancredo. Bom dia, Ian, ouvintes da Litoral. Estou olhando ali, dá gosto de ouvir. Isso. E para mim também dá gosto de estar aqui, né, participando desse programa, junto com a Pâmelis, nossa candidata a deputada federal pelo Novo na região da Murel. A única candidata da coligação Jorginho Adriano na Murel, a federal, é a Pâmelis. E tenho certeza que nós vamos fazer uma boa caminhada até dia 4 de outubro. Bom, a gente vai estar aqui conversando sobre assuntos importantes. Vamos dividir o programa em 3 blocos. Né? O primeiro bloco a gente vai estar tratando aí porque as pessoas que estão em casa querem, ou estão nos assistindo, ouvindo e assistindo, querem conhecer os candidatos, né? E nada mais importante do que a gente trazer a trajetória deles, trajetória pessoal, profissional, partidária, né, da cidade, a origem, os serviços prestados, enfim, a atividade de cada um, né, para que as pessoas lá fora possam estar conhecendo, né? E a gente vai estar trazendo aqui, né, para vocês, e eu vou fazendo a pergunta e repito para o mesmo para poder estar respondendo, né? Por exemplo, nós sabemos que toda a movimentação começa, e a gente já começa também fazendo pela Pâmelis aí, né, para contar um pouquinho sobre a história, né, de entrar na política. O que te movimentou? Porque lá atrás, hoje tu é vereadora, né, o que te movimentou, o que é que te trouxe na ideia de não, eu quero participar do processo eleitoral, quero ser uma representação. O que é que te trouxe para a política? Bom, na verdade, eu acredito que todos nós compartilhamos do mesmo sentimento, que é o de indignação por tudo que está acontecendo no nosso país. Então, o meu movimento político começou quando o presidente Lula foi solto e, no meu ponto de vista, uma jogada de sistema completamente irregular, ilegal. E isso, como eu sou advogada, me revoltou de forma, né, que eu não pude mais ficar parada, sentada na cadeira sem fazer alguma coisa. Então foi lá atrás, né, nesse movimento, que eu quis usar a minha voz para explicar para as pessoas o que estava acontecendo e também automaticamente me movimentar para tentar mudar esse sistema que é muito falho, né? E aí, então, comecei a falar sobre política na internet, explicando para as pessoas o porquê que as coisas não eram assim, porquê que as coisas estavam acontecendo assim e o quanto a falha do sistema prejudica a nossa vida todos os dias. Bom. E disso, automaticamente, as pessoas começaram a me enxergar como uma possível candidata, e depois me candidatei, me elegi. É onde tu te elege vereadora em Braço Norte. Isso. Antes de me eleger vereadora, eu assumi a presidência do PL Mulher. Nós fizemos um movimento feminino muito grande. Já vínhamos de uma levada de muita ação social, ajudando as pessoas, né, fazendo vários eventos, várias atividades, um movimento de trazer as mulheres e os jovens para a participação política. E daí, obviamente, a gente precisava de uma representação na Câmara, né?
E o pessoal que estava trabalhando comigo ali no PL Mulher pediu muito para que eu concorresse. Eu concorri e me elegi no primeiro mandato, e logo no primeiro mandato também me tornei presidente da Câmara. Então, nesse 1 ano de mandato, foi um ano de administração da Câmara de Vereadores, no qual posso dizer assim, sem falsa modéstia, que tenho orgulho de ter otimizado muitos projetos, otimizado passos internos para economizar dinheiro, para desengavetar projetos do papel. Então, foi um ano de bastante trabalho, com muita coisa realizada, bastante recurso trazido. Nesse primeiro 1 ano de mandato, eu trouxe quase 1.500.000 para Braço do Norte. É bastante coisa para um vereador sozinho, né? A tua origem política é no PL, então. E quando tu muda para o Novo? Eu mudo para o Novo quando o Adriano, né, o nosso líder do Novo, se coligou com o governador Jorginho Melo. E nessa coligação foi necessário que o time se reunisse e observasse onde ficariam as melhores peças do tabuleiro. Então, dentro dessa formação de partido, de coligação, foi necessário que algumas pessoas encarassem a campanha. E a pedido do governador Jorginho Melo e do Adriano, eu vim para o Novo para concorrer, porque a Murel estava sem representante, de novo, né? Quase 10 anos que a Murel fica sem representante para concorrer à Câmara. E num pedido deles, e observando a necessidade de realmente nós termos aqui uma pessoa para receber o voto regional, para representar a nossa região, eu venho então como candidata pelo Novo. Bom, só para que o ouvinte entenda, nós temos 16 cadeiras na Câmara Federal. E na eleição pode-se puxar uma cadeira a mais. Então, é 16 mais 1, são 17 vagas. E tem as 17 preenchidas pelo Novo. Então, tu representa uma região e os outros 16 candidatos também aqui representam, né, as demais regiões do estado de Santa Catarina. Para a gente deixar um pouco mais atualizado, vamos passar para o César agora, porque o César, aí, como candidato a deputado estadual, para contar um pouquinho da trajetória, da sua história, né, de acesso à política, quando começa, né, se puder resgatar o quanto mais. É uma longa história, né, mas dá uma resumida nessa história, mas que tu tem muita coisa para estar falando para nós aqui, César, como eu coloquei para a Pamela aqui, né, contar um pouquinho da sua história política e o que te motivou, né, para poder estar candidato agora a deputado. Ô, Tancredo, a minha história começou lá na década de 70, né, quando eu fui convidado, o então candidato a prefeito na época, o Irmoto, né, me convidou para ser candidato a vereador, representando um segmento que era a juventude na época. E eu aceitei aquele desafio, fui o segundo mais votado na época, depois assumi a Câmara de Vereadores em 76, depois eu tive como secretário adjunto do Trabalho e Integração Política no governo Jorge Bornauso. Voltei novamente em 88 a vereador em Tubarão, no governo do Sorato. E depois passei pela Secretaria Regional também, no governo Luiz Henrique. Aí voltei como candidato 30 anos depois, em 2024, candidato a vereador pelo município de Jaguaruna, pelo Novo. Foi constituído o Novo, me convidaram para participar. Eu achei a ideia do Novo, as propostas do Novo interessantes. Me filiei no Novo, fui candidato, eleito no município de Jaguaruna. E assim como a Pâmelis recebeu o convite desse desafio de candidatura a deputado federal, eu também recebi o convite para ser um candidato a deputado estadual pelo Partido Novo. Vejo que precisa de mais representação aqui na nossa região. Nós estamos ficando para trás de outras regiões pela falta de representação. E eu defendo, assim como a Pâmelis, o nosso partido, eu acompanho o trabalho do CONSET, voto pela Murel. Eu acho importantíssimo isso, de nós termos o voto. Se não for votar no César, na Pâmelis, mas vote em alguém da região, para que nós possamos ter mais representação. E é essa bandeira que nós vamos levantar, aonde for pedir o voto, aquele que não quiser votar no César ou na Pâmelis, que vote em alguém daqui. É muito importante para nós voltarmos a crescer aqui na nossa região. Na tua trajetória política, o teu pai foi senador em que período? O pai foi senador na década... Acho que foi antes 80, de 80, né? 80. Na década de 80 ele assumiu em função do falecimento do senador Lenoir Vargas Ferreira, que era o titular, faleceu
e o pai assumiu... Ele era o primeiro suplente, né? O primeiro suplente era o Dionísio Freitas, mas já tinha falecido. O pai era o segundo suplente, aí o pai assumiu praticamente o final do mandato, lá deu um ano e pouco ele ficou no Senado. Lembro, foi muito representativo aqui para a nossa região, né? Para que o ouvinte entenda também sobre a questão dos estaduais, o Novo tem 37 candidatos estadual, né, que estão com o nome colocado por regiões, né? E aqui na nossa região a gente tem, né, também, além do César, tem a Thaís Helena, que é candidata a deputada estadual, que vai estar numa outra oportunidade aqui conosco. Então, na região da Murel, tem 2 candidatos, um em Jaguaruna, outro em Tubarão. E a gente, como falei, a Thaís Helena vai estar aqui também numa outra oportunidade. Para que também o ouvinte entenda, nós elegemos na eleição passada aqui na região da Murel 3 deputados estaduais e nenhum federal. Né? Por 1.600 votos, deixamos de eleger um federal. E ficamos sem representação. Nossa cidade vizinha, Criciúma, tem o maior PIB de deputado federal do estado. Né? Tem 4 deputados eleitos, chegou a ter 5, né? Quando o Vampiro assumiu a cadeira do Chiodini, que foi secretário de Agricultura, nós chegamos a ter 5 deputados federais aqui no sul. Então não temos nenhum aqui na Murel. E na região carbonífera, na REC, nós temos 4. E no sul do estado também, no extremo sul, no Vale do Aranaguá, também não temos ninguém. E agora tem uma ascendência forte de nomes que estão surgindo, né? Além da reeleição desses 4 ali de Criciúma, tem também aqui na região da Murel a movimentação para que se eleja um candidato federal e, no mínimo, repita o que aconteceu nas bancadas do estadual no ano passado, eleger 3 cadeiras. Então essa é a intenção. Nós tivemos aqui no sábado passado, né, o CONSET, a presidência do Rogério esteve aqui conversando conosco, também o presidente da JET, falando sobre o voto regionalizado, o voto da Murel. E é uma luta que eles têm, né, e carimba todas as candidaturas na região. Então é importante porque a gente também aqui na rádio vai estar trazendo também esse formato de valorizar, né, o voto aqui regionalizado, trazendo as pessoas da região para que seja conhecida, né, que possa o eleitor ter a oportunidade de analisar, né, o candidato, o perfil do candidato, analisar as propostas do candidato, analisar a movimentação política do candidato. Isso é importante, né? Falasse uma frase interessante, né, que mantenha-se o voto aqui. Se não for votar na dupla, que possa ser outros, né, candidatos, mas que fique aqui da região. Tá. Também, agora a gente estão 10 horas e 28 minutos, nós vamos estar trazendo aqui o Nardo Nézio acabou de chegar aí. Nardo, pode ficar aqui no estúdio aí, senta aí, Nardo. Senta, porque o Nardo aqui é sempre nosso convidado no sábado. Ele que já foi 2 vezes prefeito em Gravatal e tem uma leitura política, trabalhou em executivo, técnico na área de gestão, conhece, né, todos os... Então a gente trouxe o Nardo para fazer, de repente, algum ponto de equilíbrio aqui nesta entrevista que é importante, né? Agora, destacando assim 2 principais ações, né, que foram realizadas por você, Pamela, dentro do contexto, né, dessa tua eleição de vereadora e do teu trabalho aqui na Câmara, tu possa tratar aí 2 ou 3 ações que tu fez que foi decisiva na vida do cidadão. Bom, eu acredito que o trabalho com os vereadores mirins, nós fizemos a maior eleição dos vereadores mirins da história da região, foram mais de 3 mil votos. Isso é o que a gente fala sobre política para o futuro, é trabalhar a próxima geração. Então nós colocamos as crianças para falar de política dentro das escolas. Fizemos 2 rodadas de visitas em todas as escolas, então o Braço Norte inteiro falou sobre de política para o futuro, né? Criando cidadãos mais críticos e mais preparados. Isso eu acho que é uma coisa bastante importante, porque realmente a gente consegue deixar um legado. Acredito também que a economia da Câmara, que eu pude devolver quase 900 mil das sobras da Câmara e 500 mil de forma antecipada, fiz isso no mês de agosto do ano passado,
fez com que nós zerássemos as filas da saúde. Em Brasnorte tinham muitas filas de exames e consultas paradas, então consegui economizar no primeiro semestre e devolvi R$500 mil para a prefeitura, e isso todas as pessoas que estavam esperando por consultas e exames foram atendidas. Né? Isso é uma preocupação com a saúde de qualidade do Braço Nortense que a gente quer estender para o estado inteiro. Entre outras coisas, nós fizemos muita participação social, né? O meu mandato como vereador, principalmente a minha legislatura como presidente da Câmara, foi no sentido de que a Câmara deixasse de ser um puxadinho da Prefeitura, que é essa a fama que a Câmara de Vereadores tem, né? Um puxadinho da Prefeitura, um puxadinho da Prefeitura. Então, nós não fizemos dessa maneira. Em Brasnorte, a Câmara de Vereadores ganhou protagonismo. Então, nós conversamos diretamente com a população através de diversos projetos que nós tivemos, como, por exemplo, também a Procuradoria Especial da Mulher, que atende mulheres vítimas de violência doméstica, mulheres que são em estado de vulnerabilidade, o projeto Junto com o AB por Elas, né, que traz todo esse cenário onde as pessoas são acolhidas pela própria Câmara de Vereadores, entre outros projetos, né? Bom, César, e você como vereador em Jaguaruna também, né, já tem experiência de legislação, mas assume a Câmara de Jaguaruna como vereador e aí tu dá destaque, né, 2 ou 3 ações ou projetos de lei que tu apresentou que fez diferença na vida do cidadão. Nós temos lá um projeto que vai agora para votação, já passou nas comissões, é um projeto até de diretrizes do próprio Partido Novo, né, que é a liberdade econômica. Nós estamos ampliando, facilitando o empreendedor no município de Jaguaruna, a facilidade em alvará, liberando alvará, não demorando meses para se conseguir qualquer licença. Então, nós fizemos um projeto onde vai dar maior liberdade para a abertura de novas empresas no município de Jaguaruna. São diversas categorias de empresas que vão de baixo risco, que vão ter essa liberdade em abrir as suas empresas. E eu acho que é um projeto importante que vai tirar muitas pessoas, né, da informalidade para vir para ter a sua própria empresa dentro do município de Jaguaruna. E posso citar dois exemplos que tiveram impacto, né, perante a população na época da SDR. Nós tivemos uma participação muito grande na época da própria construção do aeroporto regional aqui de Jaguaruna, o aeroporto regional Humberto Bortoluzzi, e também lá atrás, na época, com a Secretaria de Trabalho e Integração Política, nós fizemos o maior projeto de ajuda aos sindicatos de Santa Catarina, onde equipamos todas as unidades sindicais no estado, com gabinete odontológico e gabinete médico, tudo bancado na época por um projeto do FAS, a nossa ideia lá, e atendemos Santa Catarina como um todo. Na época, eram 190 e poucos municípios, hoje nós estamos com 295 já, né? Então foram 2 projetos importantes que eu vejo que deu um impacto diretamente com a população. Bom, tá aí. Agora, para a gente terminar esse primeiro bloco aqui, a gente vai falar das equipes, né? Equipe e lançamento de campanha, né? Como é que tá, Pamela? A tua equipe já está organizada, está montada, a tua estratégia de trabalho, e quando dá arrancada, né? Porque veio aí a pré-candidatura, depois veio aí a oficialização da candidatura, a partir do dia 16 já com material. Tu vai fazer um lançamento ou vai continuar o trabalho e deixar para mais próximo da eleição para estar fazendo movimentações maiores? Então, nós já estamos com a equipe montada, focando, obviamente, na região da Murel. Os principais municípios da região da Murel já estão com pessoas trabalhando desde o primeiro dia da campanha. Os movimentos maiores nós vamos sim deixar mais para o final da campanha, né? Os eventos maiores, até para que as pessoas que vêm entrando no nosso movimento possam fazer parte dos grandes eventos que nós vamos realizar. Mas o nosso foco é a região da Murel, colocando todas as nossas forças aqui para que realmente a gente possa cumprir aquilo que a gente diz, né? Vamos trabalhar pelo voto da Murel e depois também, se eleitos, a gente puder devolver para a Murel tudo aquilo que fez por nós. Então não é justo que a gente faça uma campanha muito extensa, vá para outras regiões do estado, sendo que o que a gente quer é focar no desenvolvimento daqui, né?
E com relação à movimentação de lançamento de campanha, tens alguma coisa para agora ou mais na frente? Nós vamos fazer um evento de lançamento de campanha, mas estamos tentando fechar a agenda junto com o Adriano e também com a Carol Detoni. Então a gente deve fazer um evento grande com a presença dessas duas figuras políticas. Primeiro para apresentar o Adriano aqui na região, para quem ainda não o conhece, né, que é o futuro vice-governador. E a Carol Detoni, porque é a nossa senadora, a senadora que nós estamos trabalhando, ela quer muito vir para a região fazer um evento, então a gente deve fazer esse evento casado, estamos procurando o melhor dia. Nardo, qual é São 2 senadores, né? Tem a Carol e qual é o segundo candidato de vocês? Nós não temos, o Novo não tem o segundo candidato. Mas tem que votar em 2? Sim, mas o Novo não tem um segundo candidato. Cada candidato em si pode votar em quem quiser. Não tem essa determinação do partido que esses são os seus candidatos. A nossa candidata, né, que foi eleita pelo Novo para fazer o Novo vai fazer o pedido de voto é a Carol. Sim. Um bom dia a todos também. Né? Bom dia, Nardo. Depois o Nardo vai entrar no segundo bloco, porque a gente entra nos temas aqui regional mas aí depois a gente vai estar com o Nardo, já manifestou lá e disse, não, vamos botar. Realmente é importante colocar isso aí, né? A liberdade, né? De poder fazer o trabalho dentro da coligação, né? E não a obrigação de estar. Só para que o ouvinte entenda, nós temos direito a 6 votos. Presidente da República, Senado 2 vezes, deputado federal e deputado estadual. Então são 6 votos que a gente tem, né? Porque é presidente da República, governador, 2 vezes senadores, deputado federal e deputado estadual. César, e contigo? A tua equipe já está definida, a estratégia já está estabelecida. Desde 1970. Desde 1972. E o lançamento de campanha está pronto? Como é que está esse teu trabalho aí de organização da tua eleição? Ô Tancredo, nós lá atrás, né, o ano passado, quando começou a se articular a estruturação do Novo no Estado. Eu acho que isso foi a palavra correta. Começamos já a trabalhar, nem se pensava ainda numa aliança com o Jorginho, o Novo, lá no ano passado. Nós viemos conversando, já era, como se diz, convidado lá atrás como candidato a deputado estadual. E nós, naquela época, já vimos trabalhando, estruturando, buscando pessoas para fazer parte da nossa equipe. Hoje a nossa equipe está montada, nós temos já, a Pâmelis falou, nós vamos focar, o principal vai ser a Murel, mas em função da própria, eu montei praticamente em alguns municípios aqui, o Novo, né, 13 de Maio, Grã-Pará, São do Gero, Pescaria Brava, Armazém, tudo isso aí nós montamos o Novo, né, que vai dar um suporte para nós, mas automaticamente pensando já em 2028, nesses municípios, o Novo está disputando, né, alguma vaga na Câmara ou na Prefeitura. E a nossa estrutura está montada em função da própria empresa, né? Eu posso sair um pouquinho fora da Murel em função, quando nós tínhamos a empresa, chegamos a ter mais de 1.200 funcionários espalhados pelo Estado. Então, eu sempre tive uma relação muito boa com os funcionários. Então, eu também procuro, né, visitar, ou pessoalmente, ou mandando uma mensagem de WhatsApp, para esses ex-colaboradores nossos no Estado nos ajudem também nessa caminhada. E eu estou, cada dia que passo, estou mais animado. Bom, está aí agora 10 horas e 38 minutos, o Ian já fez sinal aqui, vamos para o intervalo comercial. Seguidinho a gente vai estar falando aqui de temas da região, né, que é o importante, né, que a gente não só da região, do Estado e do Brasil, são assuntos relacionados, a gente vai estar questionando